Olá, aqui é a professora Maria Eduarda. Estamos aqui novamente em mais um encontro para discutirmos um tema muito especial voltado para a redação do Enem, que é a formação de leitores, a relação entre o desenvolvimento de competências relacionadas à leitura e o uso dessas competências e um conjunto de habilidades para serem amadurecidas em aulas voltadas especificamente para a redação do Enem. Naturalmente, o nosso encontro aqui não tem o propósito de definir o que é leitura ou de discutir qual é a sua relevância para um bom desempenho na produção textual da redação do Enem. O nosso propósito aqui é trazer alguns pontos de reflexão em torno dessa temática para que motive você, professor, professora, a trabalhar esse conteúdo em sala de aula. O nosso ponto de partida deve ser, fundamentalmente, o reconhecimento de que, historicamente, o Brasil apresenta uma certa dificuldade, uma certa deficiência na formação de leitores. A gente vê isso ao longo da história do Brasil. É evidente que isso não é um problema que é motivado apenas por falhas da instituição escolar ou por falhas de um governo ou outro. Na verdade, é um conjunto de fatores. E é interessante, no nosso caso, que trabalhamos no contexto de ensino, entendermos que essa formação de um bom leitor, de uma boa leitora, essa formação passa pelo contexto da sala de aula. O que é que a gente vê em termos de diagnóstico? O que a gente vê, de uma forma bastante ampla, é uma espécie de escolarização do leitor. Ou seja, o leitor, a ideia do leitor, a noção de leitor, parece ser a de uma posição que um sujeito assume dentro de um determinado contexto, que é o contexto da sala de aula. Como se nós fôssemos leitores e leitoras apenas quando estivéssemos em sala de aula, sob a coordenação de um professor que nos indica o que nós devemos ler. Na verdade, a leitura, tal como a escrita e a oralidade, são competências comunicativas, interativas e sociocognitivas. Elas fazem parte da nossa atuação como ser humano, como sujeito, como profissional, como cidadão em um meio social. Então, para que a gente possa discutir de uma forma um pouco mais crítica, reflexiva e pragmática, para que a gente possa levar para a sala de aula o melhor conteúdo possível e ajudar de uma forma direta, de uma forma produtiva os nossos alunos, eu trouxe alguns pontos aqui que giram em torno da noção de como fazer com que os nossos alunos leem mais. Como desenvolver apreço, gosto pela leitura. Como incentivar a prática de leitura em sala de aula. Eu trouxe alguns pontos de reflexão e convido você, professor, professora, a pensarmos juntos sobre eles. O primeiro ponto que eu trago aqui é bastante negligenciado, na verdade, em materiais didáticos, em manuais, na nossa própria prática de ensino, que é o trabalho com o valor estético da leitura. Se pensa comumente a leitura voltada para fins específicos, isto é, se solicita do aluno que ele leia um conjunto de textos, geralmente textos de teor informativo, como reportagens, notícias, para que ele adquira um conjunto de informações tal que deverá ser utilizado na forma de argumentos para a prova, para a redação, especificamente. O que a gente tem aqui? A gente tem, primeiro, uma redução, uma restrição do potencial criativo de leitura desse aluno. Aliás, práticas como essa, que restringem, que impõem uma determinada leitura para o aluno, em vez de motivá-lo a ler mais, em vez de incentivá-lo, na verdade são práticas que acabam bloqueando o gosto pela leitura. Por quê? Porque se prioriza sempre os fins específicos dessa leitura, normalmente fins voltados para o gênero escolar da redação. O que a gente precisa entender é que as habilidades e as competências que a gente deve trabalhar com os olhos nossos voltados para a redação do Enem
precisam ser amadurecidas a partir do trabalho com a leitura em outros aspectos, em outros gêneros textuais discursivos. Então, quando a gente reduz as atividades de leitura apenas a exercícios voltados para fins específicos, a gente, na verdade, está motivando não o aluno a ler mais, mas o aluno a ler menos, porque cada vez mais ele vai associar a leitura a uma atividade obrigatória, a um exercício escolar. E, na verdade, a gente precisa desenvolver esse gosto de uma forma ampla, para que o aluno sinta prazer em ler, para que ele busque ler por conta própria. E, para isso, a gente precisa equilibrar um pouco o trabalho da leitura para fins específicos, por exemplo, para a resolução de um exercício ou atividade, para um trabalho de pesquisa individual ou em equipe, dosar um pouco esse propósito dos fins mais imediatos com o seu valor estético. Por estética, é importante que a gente entenda este conceito a partir da sua própria raiz etimológica. Quando falo estética, estou falando de sensibilidade. É preciso trabalhar os textos, é preciso trabalhar a leitura no contexto da sala de aula, observando esses fins mais imediatos, mas também observando o valor estético. O que é esse valor estético? É a sensibilidade, é o envolvimento da pessoa com aquela leitura. É ela ler aquilo que ela gosta, é ela desenvolver a sua criatividade interpretativa a partir daquilo que ela quer ler, daquilo pelo qual ela se interessa. Seja para falar, conversar, seja para escrever algum texto, seja inclusive para motivá-la para o estudo da redação do Enem. Considerando então esse equilíbrio entre os fins mais imediatos, como exercícios e atividades, e esse trabalho com o prazer, esse trabalho em fazer com que o aluno curta o texto, se envolva com o texto, leve isso para a sua vivência afetiva, emocional, a gente precisa então, dado esse equilíbrio, fazer com que as atividades de leitura fiquem mais próximas, na medida do possível, do contexto da sala de aula. Por que eu estou dizendo isso? É muito comum encontrarmos em práticas pedagógicas variadas o exercício da leitura ou a atividade da leitura como sendo uma atividade extra-sala, uma atividade para ser feita fora de sala. Parece que se tomar um tempo para fazer leituras durante, por exemplo, as aulas de ensino de língua portuguesa, seja voltado para gramática, interpretação, redação, parece que se está perdendo tempo com essas leituras, principalmente quando esses propósitos específicos não estão, então, determinados. O que acontece é que a gente precisa trazer a leitura com esse aspecto afetivo e esse aspecto voltado para fins específicos, para o contexto da sala de aula. Trazer isso para o ambiente mais próximo possível do aluno, trabalhando a diversidade dessas leituras. Não se motiva uma turma a ler quando se impõe uma obra, um material didático, que pode ser uma obra literária ou não, quando há algum tipo de imposição. Nós, professores, precisamos entender que os alunos praticam atividades de leitura em ambiente fora da sala de aula. Eles já estão em sala de aula com algumas competências e habilidades parcialmente desenvolvidas. Então, o que a gente precisa fazer é trabalhar isso, amadurecer isso, fazendo com que esse aluno se envolva com a leitura. E ele se envolve com a leitura quando ele tem apreço por aquilo que ele está lendo. Então, o primeiro ponto de reflexão é: procure trabalhar em sala de aula a leitura considerando o seu valor estético, considerando o seu valor afetivo, o seu valor humano. Formar leitores também é um tipo de formação humana. O segundo ponto de reflexão que eu trago para a nossa discussão diz respeito à autonomia e à criatividade. Trabalhar com leitura de forma eficiente em sala de aula precisa estar associado a uma compreensão muito clara e crítica desses dois pontos, que são autonomia e criatividade. A gente pode pensar em alguns projetos pedagógicos, em algumas atividades para serem desenvolvidas em sala de aula a propósito disso.
Um projeto que tem se mostrado cada vez mais eficiente em vários contextos de ensino, inclusive extra sala de aula, como no caso de bibliotecas comunitárias, são atividades de mediação de leitura. É um excelente projeto para fazer com que os alunos se motivem, se incentivem e desenvolvam esse gosto. Mas é preciso trabalhar de uma forma bem contextualizada e bem direcionada. Por isso, ser importante esse trabalho da leitura envolvendo autonomia e criatividade. Por que autonomia? Um projeto pedagógico de mediação de leituras que deve ser realizado pelo professor em parceria com a escola, em parceria com todos os educadores, com a própria gestão escolar. Um projeto como esse não funciona se impuser um livro ou algum outro tipo de leitura para essa turma. É preciso fazer com que esses alunos desenvolvam dentro desse projeto a autonomia. Ou seja, a turma, sob a coordenação do professor e de outros responsáveis que estiverem envolvidos nesse projeto, os alunos devem, então, com o auxílio desses profissionais, criar o próprio calendário de encontros de mediação de leituras. Devem organizar as equipes que vão apresentar, ou que serão responsáveis pela apresentação dessas mediações. Os alunos, de forma autônoma, devem escolher, isso é muito importante, devem escolher as leituras que pretendem apresentar, que pretendem trabalhar nesses grupos de mediação de leitura. Essa é a forma mais eficiente de fazer com que o aluno se aproxime cada vez mais do livro, se aproxime cada vez mais das diversas formas de leitura que a gente encontra na vida social. Essa autonomia é importante porque o que a gente vai ter? A gente vai ter em sala de aula uma diversidade de leituras. É possível que alguém traga um romance, que um outro aluno traga uma música, que um outro aluno traga um noticiário, que um outro aluno traga uma revista em quadrinhos. Então essa diversidade é muito importante porque ela vai fornecer um terreno de riquezas, principalmente no que diz respeito a repertório sociocultural, que o professor então pode explorar para a redação do Enem. Ao lado de autonomia, é preciso trabalhar a criatividade. Não adianta formar grupos de mediadores de leitura e o professor assumir uma posição de vigília, de policiamento, como se ele estivesse ali o tempo todo observando se o aluno está fazendo alguma coisa certa ou alguma coisa errada, se o que ele fala é pertinente ou não é, fazendo anotações enquanto o aluno fala. Isso não deixa o aluno à vontade, isso bloqueia a sua criatividade. Quando eu falo criatividade, é permitir que os alunos, a partir das suas próprias experiências de vida, tenham a oportunidade de, nesses grupos de mediação, apresentar o seu ponto de vista, a sua interpretação acerca daquilo que ele leu, do livro que ele leu, das histórias que ele leu. Então pensem, caso vocês, de acordo com as suas condições de trabalho, organizarem grupos de mediação de leituras, atentem para esse cuidado que é muito importante. Promovam esses grupos considerando a autonomia dos alunos e considerando a sua criatividade. Por isso mesmo, o professor em situações como essa assume uma posição de mediador. O nosso papel não é levar conhecimento aos alunos nesse momento, de forma alguma. É oportunizar que eles próprios mostrem o que eles aprendem e apreendem a partir das suas leituras próprias. Um terceiro ponto de reflexão que eu gostaria de trazer aqui para a nossa discussão diz respeito ao protagonismo dos alunos. Nós sabemos disso muito intuitivamente e, ao lado dessa nossa intuição, há muitas pesquisas científicas que têm mostrado que há um conjunto de benefícios individuais, sociais, quando nós nos sentimos úteis a partir da transformação da vida de outras pessoas. É importante que nesse protagonismo, ao se trabalhar o protagonismo em atividades de leitura, o aluno entenda que ele não está apenas executando uma tarefa que foi então solicitada por um professor. Ele tem a oportunidade de mostrar a sua experiência, o que ele aprendeu, de mostrar o seu mundo para um outro. Então, ao lado desses projetos de mediação de leitura, um outro projeto
pedagógico muito interessante que tem se mostrado cada vez mais comum e bastante produtivo e eficiente é projetos que envolvem contação de histórias. Os alunos, a partir das suas próprias leituras, das leituras daquilo que eles gostam, que lhe interessa, que lhe desperta curiosidade e paixão, eles têm a oportunidade, por exemplo, de contar essas histórias para outras pessoas. O professor, a professora pode trabalhar isso, inclusive, entre turmas. Pode chamar à parceria professores de outras áreas, professores da área de literatura, de história, áreas afins em que a gente possa trabalhar o protagonismo desse aluno. Imagine, por exemplo, que nesses grupos, um aluno que leu uma determinada obra literária que simplesmente mudou a sua vida, mudou o seu ponto de vista, lhe afetou de alguma forma, ele tem a oportunidade de mostrar esse olhar que veio de um trabalho de leitura autônomo e criativo, mostrar esse olhar para outros alunos que podem se interessar por essa leitura, que podem buscar adquirir esse livro, para ver se aquela experiência é a mesma, se é diferente, se aquilo pode afetar ou mudar a sua vida também. É muito importante nesses trabalhos de leitura escrita, e a gente já viu aqui em outros encontros, que a gente observe sempre os processos de interação. Não é muito eficiente trabalhar a leitura, escrita e oralidade apenas em exercícios individuais que ocorrem ou se dão em um espaço de solidão, em que o aluno pensa sozinho e amadurece as suas ideias sozinhos. Pensem sempre em atividades de interação. Essa interação é muito importante porque faz com que o aluno veja pontos de vista distintos, faz com que o aluno entre em contato com culturas diferentes, faz com que ele aprenda a ouvir uma tese, um ponto de vista diferente do dele, faz com que ele aprenda a se colocar, a se expressar. E observe, tudo isso que eu falei aqui são exigências da redação do Enem, dado o seu caráter dissertativo, argumentativo. Um quarto ponto que eu trago aqui para a nossa reflexão diz respeito a uma mudança metodológica que a gente faz, sendo possível, de acordo com as nossas condições de trabalho, uma mudança metodológica do ensino de língua portuguesa. A gente tem uma tradição de se partir do sistema gramatical da língua, gramática aqui eu estou falando no sentido normativo e prescritivo, partir desse exercício de taxonomia, de classificação, de identificação dos processos linguísticos, para depois se chegar ao uso. Como se nós tivéssemos, de um lado, uma teoria que o aluno apreende e um local onde ele vai aplicar, que são os textos, particularmente o gênero redação. Isso tem se mostrado cada vez mais improdutivo. Então, o movimento que eu proponho aqui é um movimento inverso. A gente precisa trabalhar sempre em sala de aula o uso, os textos reais, a leitura de textos reais. E a partir dessa leitura, amadurecida a partir desses projetos pedagógicos, amadurecida a partir da autonomia, da criatividade, da interação, do seu valor estético, a partir de tudo isso a gente consiga, a partir de então, explorar os aspectos formais da língua. Não adianta você explicar para o seu aluno que aquela forma linguística se classifica como X ou Y se ele não entende a intenção disso, se ele não entende o motivo disso. E a intenção e as motivações a gente só entende a partir do uso. Por isso o movimento que eu proponho é: sigam sempre nessa direção, partam dos usos, das leituras próximas do cotidiano do aluno para que eles possam se envolver e a partir disso a gente vai trabalhar esse conteúdo formal. Por exemplo, nas histórias, trabalhar somente depois o foco narrativo, os personagens, o ambiente, como é que isso influencia, de que forma isso gera um efeito ou outro nessas histórias que eles leram. Como o foco narrativo pode alterar o sentido de uma obra, a depender de como o autor a desenvolveu e de como o leitor a interpretou. Então é importante a gente trabalhar sempre nessa direção do uso para o sistema, sempre assim. Um outro ponto dessa mudança metodológica diz respeito também a essa mudança de direção. Em vez de se partir da posição do professor como aquele que detém o conhecimento, para a posição do aluno como aquele ser
cuja própria etimologia já aponta para a ideia de um ser que não tem luz, e o professor, com seu conhecimento iluminado, vai levar sabedoria para o aluno. Em vez de partirmos dessa visão muito positivista, iluminista, inclusive antiquada, precisamos partir então da ideia de que o professor é um mediador do conhecimento. Ele gerencia experiências em sala de aula. Então é importante partir sempre da experiência dos próprios alunos, a partir desses projetos e atividades de leitura, partir dessa experiência para se trabalhar o conteúdo. Partir desse conhecimento, dessa competência que o aluno já tem. O aluno não é uma tábula rasa, ele não vem para a sala de aula sem experiência, sem nada. Ele vem com alguma coisa e a gente precisa aproveitar essa alguma coisa, aprender a trabalhar esse conhecimento dele, essa sabedoria, essas habilidades, essas competências, certo? Então, sintetizando, nós temos então que uma forma muito produtiva de trabalhar a leitura em sala de aula pode ser considerando esses projetos que envolvem o valor estético das leituras, que envolve a autonomia e a criatividade dos estudantes, que coloquem os estudantes numa posição de protagonistas e que observem sempre essa direção metodológica da abordagem do ensino de língua portuguesa, sempre partindo do uso para o conhecimento formal, sempre partindo da experiência do aluno para o conhecimento formal. Eu espero que esse nosso encontro tenha sido produtivo, que traga algumas luzes para a gente pensar o processo de leitura de acordo com os contextos dos nossos estudantes, com as suas condições de vida. E a gente se encontra então no próximo vídeo.